dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os direitos básicos do consumidor. Vamos dar sequência ao estudo do artigo 6º, que estão inseridos de forma exemplificativa todos os direitos básicos que o consumidor tem a seu favor, para proteger o consumidor na relação de consumo. Vamos, então, compartilhar a nossa tela para iniciarmos a nossa aula de hoje. Sobre o primeiro tópico desta aula, perfeito? Vamos iniciar o nosso estudo ressaltando o direito básico da igualdade nas contratações. Perfeito? Primeiro direito básico a ser estudado na aula de hoje. Tá? Iremos estudar esse direito de forma mais aprofundada nas aulas posteriores, quando o assunto for a proteção contratual do consumidor, perfeito? Quando o assunto for a proteção contratual do consumidor, tá? Iremos estudar mais a fundo sobre esse direito básico. Na prática, esse direito básico de igualdade, tá? De igualdade nas contratações, protege a isonomia nos contratos, igualdade nos contratos. Veda-se, então, quaisquer práticas discriminatórias contra o consumidor. Vamos para um exemplo aqui prático. Se um consumidor contrata um determinado serviço, mas o amigo do dono da empresa, na contratação do mesmo serviço, compra por um preço promocional e o consumidor que não tem relação de amizade com o dono paga pelo preço normal. Há aqui, senhores, a violação direta ao direito básico da igualdade nas contratações. Por qual motivo? Né? A intimidade do consumidor pode gerar um preço promocional e o consumidor comum não. Então, aqui a gente veda a discriminação, a desigualdade. Aqui a gente tem que priorizar a isonomia. Isonomia e igualdade nos contratos, perfeito? Não pode ver nenhum tipo de preconceito ou desigualdade ligada a esse direito básico de igualdade nas contratações, perfeito? Já o segundo direito básico é o direito básico da informação. Bom, informação, como já estudamos, também é um princípio muito importante, né? Dentro do direito consumidor. Então aqui, senhores, o direito básico da informação trata-se de informações claras sobre o bem de consumo. Informações claras sobre bem de consumo. Vamos para o exemplo. Compra de um produto alimentício. Tá? Deve existir toda a descrição informativa sobre o produto. Informação nutricional, ingredientes, carboidratos, calorias, etc. Perfeito? Aqui, o que acontece? O princípio da informação ele é muito importante porque o fornecedor, se não for fiscalizado, ele vai propagar produtos sem determinadas informações, pois que se ele informar, por exemplo, que esse produto, porventura, venha a ter lactose ou glúten, quem tem intolerância à lactose ou glúten, obviamente não vai contratar e não vai adquirir esse produto. Então, essa informação é justamente para proteger o consumidor, tá? E não viabilizar abusividades nas vendas. Então, o consumidor aqui, essa relação de informação na descrição informativa dos produtos, é muito importante porque hoje em dia, intolerância à lactose, glúten, muitas pessoas têm, então ela não pode adquirir um produto sem essa informação, tá? Sob pena de causar o fato do produto, ou seja, você consome um produto, não está lá informado que esse produto contém lactose, você tem intolerância e você vai passar mal certamente, lhe causando o chamado fato, tá, do produto. Então, senhores, o STJ aqui, em seus julgados, vem condenando empresas que violem o princípio básico da informação com o dever de compensar o consumidor por danos morais. Tá? Então, o princípio da informação, senhores, ele gera compensação por danos morais. A falta de informação, na prática, gera constrangimento ao consumidor. E aqui, a gente pode dar mais alguns exemplos. Bloqueio de cartão sem aviso prévio. Porventura, você está com seu cartão e seu cartão foi fraudado, tá? Você não tem ideia que seu cartão foi fraudado. E você não paga uma dívida. Seu nome é sujo, sem você ter ciência, porque você contraiu uma dívida fraudulenta, não foi você que contraiu,
e sim o fraudador em seu nome é sujo, negativado no SPC e no Serasa, seu cartão é bloqueado e você não tem a noção prévia, a informação prévia de que seu cartão fora bloqueado. Nesse momento, você se dirige a um estabelecimento, a um restaurante, por exemplo, e no momento que você vai pagar a sua conta, consta como cartão bloqueado e você não consegue pagar a sua conta, ou seja, constrangimento fático nesse momento, que gera, né, o dever de compensar. É um constrangimento, né? Você não conseguir pagar uma conta face a um bloqueio indevido que não foi previamente informado. Dever de informação aí foi violado. Então, nesse momento, gera-se dano moral ao consumidor. Perfeito? E um segundo exemplo seria o descredenciamento de hospital pelo plano de saúde. Sem aviso prévio. Como funciona aqui? Você tem o seu plano de saúde e você se consulta, em regra, tá, com um oftalmologista em determinado local. Você já vai nesse profissional, nesse especialista, com rotina. Um belo dia, um dia de consulta, quando você chega na clínica e vai passar o cartão do plano, a atendente informa que o médico ou a clínica está descredenciada pelo seu plano. E nesse momento, o seu plano, em nenhum momento, na verdade, informou, né? Você só tem ciência sobre o descredenciamento do profissional e da clínica no momento que vai tentar passar o cartão do plano de saúde para, né, custear a consulta. E não consegue. Então, nesse momento, você é impedido, né, de ser coberto pelo plano de saúde, tem que despender o valor da consulta. Então, nesse momento, você tem dano material emergente, tá, que é o valor que você tem que despender para a consulta face a não cobertura do plano e o constrangimento de ter sido impedido de ser coberto pelo plano no momento que o plano não lhe informa previamente sobre o descredenciamento desse profissional, sobre o descredenciamento desta clínica, perfeito? Então, senhores, esses dois princípios básicos da igualdade nas contratações e da informação adequada estão inseridos no artigo 6º, perfeito? Artigo 6º, inciso 2º e inciso 3º, para leitura, perfeito? Então, senhores, entrando no segundo tópico desta aula, agora vamos falar sobre o direito básico à proteção contra práticas abusivas e cláusulas abusivas. Tá? Esse tema será mais aprofundado também em aulas posteriores. Mas aqui, esse direito básico do consumidor, direito a ser amparado contra cláusulas e práticas abusivas em contratos de consumo. Vamos aqui, senhores. O artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o artigo 51, tá, falam. O artigo 39 fala sobre práticas abusivas, tem um rol, tá, de práticas abusivas, e o artigo 51 tem um rol sobre cláusulas abusivas. Tá? Se você tiver um tempo, tá, depois dessa aula, passa nesses dois artigos e dê uma leitura. Ali estão inseridos todas as modalidades possíveis, né? É um rol meramente exemplificativo também. Tá? Os rolos possíveis de práticas abusivas, artigo 39, práticas vedadas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E no artigo 51, fala-se sobre cláusulas abusivas. Tá? Então, são situações que o Código proíbe que o fornecedor cometa, protegendo o consumidor em fatos jurídicos, tá? Em contratos, em fatos jurídicos e em contratos, dentro dos contratos, cláusulas abusivas. Tá? Tanto dentro dos contratos com cláusulas abusivas, quanto em negócios jurídicos onde não há contrato, mas um contrato verbal que se pratique abusividade. Coisas proibidas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Agora, senhores, vamos aqui falar sobre o direito básico, a modificação e direito básico à revisão das cláusulas contratuais. Feito esse assunto é mais delicado, então, primeiramente, vamos fazer considerações aqui a serem feitas sobre este direito básico. A ideia de preservação do equilíbrio no âmbito
das relações contratuais consumeristas, tá? Então, aqui, esse princípio do direito básico, a modificação e revisão das cláusulas contratuais, ele tem como principal finalidade preservação do equilíbrio no âmbito das relações contratuais consumeristas. Então, senhores, há uma presunção que o Estado irá intervir nas relações de consumo, vez que o direito do consumidor, como já discutimos nas primeiras aulas, é um princípio econômico disposto no artigo 170 da Constituição Federal. Tá? O contrato já nasce com um natural desequilíbrio. Tá? O fornecedor ele é imensamente superior, tá, ao consumidor. O consumidor ele é frágil nessa relação de consumo. Então, nesse sentido, vamos estudar o direito básico, primeiramente, a modificação contratual. A modificação contratual. Então, senhores, face a esse desequilíbrio natural, tá? Desequilíbrio natural, a chamada sinalagma é original. Sinalagma e equilíbrio. O desequilíbrio aqui é original. Tá? O equilíbrio aqui, a reciprocidade no equilíbrio, né, nos deveres e obrigações entre credor e devedor devem existir em todos os contratos. Tá? O equilíbrio, senhores, equilíbrio. Isonomia, equilíbrio, igualdade. O contrato deve ser justo, não pode ser abusivo. Tá? Então, a sinalagma, guarde esse nome. Sinalagma é original quando o desequilíbrio já começa no contrato. O contrato já nasce, ele já é formado, já é formalizado de forma desequilibrada, perfeito? Então, quando o contrato já nasce desequilibrado, a gente vai pôr um exemplo aqui do artigo 51 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que ressalta que cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada é nula de pleno direito. Essa desvantagem exagerada de direito ao uso da modificação da cláusula ou nulidade da cláusula. Então, vamos aqui para a gente entender, né, melhor como se trata essa questão da modificação, tá? O direito à modificação, direito básico à modificação, primeiramente. Tá? São dois direitos que a gente está estudando, modificação e revisão. Vamos a fundo ao direito da modificação. Quando houver sinalagma original, ou seja, o contrato originariamente começar desequilibrado, a gente tem direito à modificação das cláusulas contratuais. Modificação das cláusulas contratuais. Tá? E a gente dá um exemplo aqui do artigo 51, quando uma desvantagem manifestamente exagerada deferida ao consumidor. Por exemplo, tá? Quando você, consumidor, vai a um restaurante, a uma boate, você perde a comanda. Você perde a comanda. De boa fé, você perdeu a comanda. E, nesse momento, querem te cobrar uma multa de R$500 pela perda da comanda. Aqui, senhores, estão tentando transferir uma vantagem manifestamente excessiva. O contrato aqui, a sinalagma é original. O contrato aqui ele já começa abusivo. Então, você tem direito a modificar essa cláusula abusiva. É um direito de modificação. Porque a sinalagma aqui é original, o desequilíbrio é natural e original. Ele já inicia desequilibrado, perfeito? Agora, senhores, com relação ao direito básico, à revisão da cláusula contratual, o contrato nasce equilibrado. Ele nasce justo, né? Equilibrado, com isonomia, tá? Perfeito. Contudo, fatos supervenientes, fatos futuros, a celebração do contrato o desequilibra. Aqui o desequilíbrio é na sinalagma funcional. Então, a sinalagma funcional, o desequilíbrio é posterior. A sinalagma funcional, o desequilíbrio é superveniente. Exemplo, o consumidor ingressa em um contrato de financiamento. Porventura, as prestações, né, são realizadas mensalmente, né, de forma um valor razoável, e no futuro, em um dado momento, essas prestações aumentam. Né? Então, a abusividade é futura, é posterior. Então, o desequilíbrio é posterior.
As prestações começaram equilibradas, o contrato começou corretamente, mas as prestações aumentaram depois de 20 parcelas. Então, o sinalagma aqui é funcional, o desequilíbrio é posterior, e aqui a gente tem direito à revisão contratual. Na prática, quando se discute juros abusivos em um contrato, se ingressa com uma ação revisional de contrato, para revisionar e rever essa cláusula que estipula juros abusivos. Perfeito? Então, vamos aqui para a gente concluir esse assunto. Direito básico à modificação contratual está diretamente ligado à sinalagma original, que significa dizer desequilíbrio original, ou seja, o contrato já se inicia desequilibrado. Já o direito básico à revisão contratual, o sinalagma é funcional, o que quer dizer que o contrato se inicia equilibrado e o desequilíbrio acontece de forma superveniente, depois da formalização do contrato, em um momento futuro. Perfeito? E aqui a gente tem direito à revisão contratual. Perfeito? Tá? Anotem, espero que isso tenha ficado claro. Então, senhores, entrando no último tópico desta aula, tópico terceiro, e aqui vamos abordar um assunto doutrinário. Perfeito? Vamos lá. O CDC adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico. E por essa teoria, para que se tenha uma revisão de uma cláusula contratual, ou seja, o sinalagma funcional, tendo desequilíbrio posterior, basta provar o fato superveniente. Basta provar o desequilíbrio posterior à realização do contrato, não tendo a necessidade de que este fato, desequilíbrio, seja imprevisível. Perfeito? Então, aqui, você basta provar o sinalagma, o desequilíbrio posterior, para ter o direito à revisão contratual. Esse raciocínio é diferente do Código Civil, porque no Código Civil existe a teoria da imprevisão. A imprevisibilidade futura do desequilíbrio contratual não importa para a ocorrência da revisão contratual em favor do consumidor no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Já no CDC, se adota a teoria da imprevisão, ou seja, o fato superveniente, o desequilíbrio posterior a sinalagma funcional deve ser imprevisível para ensejar o direito à revisão da cláusula contratual. Então, senhores, anotem, porque essa questão pode cair em concurso, pode cair em prova. Então, prestem atenção aqui. Vamos lá. Teoria da base objetiva versus teoria da imprevisão. Teoria da base objetiva adotada pelo CDC, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Teoria da imprevisão adotada pelo Código Civil. Perfeito? Teoria da base objetiva. O sinalagma funcional, o desequilíbrio futuro, basta ser provado. Basta ser provado. Não precisa ser imprevisível. Já na teoria da imprevisão, o sinalagma funcional, o desequilíbrio futuro, precisa ser imprevisível para dar o direito básico à revisão contratual. Perfeito? Então, senhores, esses princípios básicos que estudamos hoje estão no artigo 6º, inciso 2º, que é o da informação, inciso 4º, que é da proteção contratual contra cláusulas abusivas, práticas abusivas e cláusulas abusivas, e o inciso 5º, que é justamente a proteção, a revisão contratual, e a modificação contratual, como acabamos de estudar, modificação contratual e revisão contratual. Perfeito? Então, hoje estamos finalizando esta aula, estudamos mais alguns direitos básicos do consumidor. Na próxima aula, continuaremos estudando mais alguns direitos básicos do consumidor. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Espero também que estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor.